Amém? Amados, vamos ficar de pé para que possamos com honra receber amado pastor Renan de Melo para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Por favor, pastor. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Libera agora uma palavra de bênção. Interceda agora pela vida do pastor em nome de Jesus. Não porque falta isso da parte dele, mas é porque nós faremos também a nossa parte em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Ó Deus, e eu sei que aprovo, Senhor, ó Deus, que esse momento ele estivesse exatamente aqui, Senhor. Ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem, ó Deus, agendado algo especial para os nossos corações. E hoje, ó Pai, por meio e através, Senhor, da tua palavra, Senhor, temos a certeza que sairemos daqui, Senhor, edificados, fortalecidos, exortados pelo Senhor. Ó Deus, e eu quero pedir, Pai, abençoa o teu filho uma vez mais, Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir o teu filho, Senhor, como um instrumento de bênçãos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Pode tomar o seu assento, por favor. Obrigado. Gênesis 15. Gênesis capítulo 15. A partir do verso 1. Eu gosto de fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Então eu vou do verso 1 ao verso 18 de Gênesis 15, ok? Aí se você quiser acompanhar aí a sua Bíblia, vai ser muito bom, porque eu vou recorrer muito ao texto. Se você deixá-la aberta, ou onde quer que você use um exemplar da Bíblia, quiser mantê-lo ao sua mão, vai ser importante você acompanhar a explanação do texto. Pastor Ernesto, um nobríssimo amigo, o senhor é um príncipe do reino de Deus. Privilégio enorme conhecê-lo melhor. Aquele dia em Goiânia foi muito corrido, mas privilégio muito grande hoje, tempo precioso de comunhão. Obrigado pelo carinho com que o senhor me recebe, que Deus te abençoe poderosamente, no precioso nome de Jesus, o Senhor, sua casa, essa belíssima igreja, que é só amostra grátis do que Deus ainda fará através desse ministério aqui em Uberlândia. Deus abençoe muito mesmo, todos os irmãos, obrigado pela receptividade, Deus vos recompense. Eu estava preocupado com a volta, a vinda não era tanto problema, o maior problema é a volta, porque eu chego na segunda-feira e carnaval é muito corrido. Quem aqui conhece o Rio de Janeiro? Quem já foi no Rio de Janeiro aqui? Pacata cidade do Rio de Janeiro. Isso aí, todo mundo conhece. Pacata cidade lá do Rio. Então, o trânsito no Rio de Janeiro é muito imprevisível, principalmente em época de carnaval. E na segunda-feira eu ministro em Petrópolis. Pra vocês terem uma ideia, a última vez que eu fui lá, que eu fui nessa igreja, eu saí de casa, era 4:30 da tarde. Eu moro em Campo Grande. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Eu moro em Campo Grande, Zona Oeste, para Petrópolis. Eu saí 4:30 da tarde, eu chegaria às 6:30, 2 horas de viagem. Por conta de uma árvore tombada na serra, quem conhece a serra de Petrópolis sabe o que eu vou dizer. Caiu um galho, já não passa mais ninguém. Tempo de chuva, então, que é essa época de início de ano no Rio de Janeiro até março. São muitas chuvas que acontecem repentinamente. Então, a última vez eu saí de casa 4:30, cheguei lá, era 8 horas da noite. Eu tive que passar pela serra antiga. Então, qualquer imprevisto dá problema para chegar. E o voo da volta, eu ia chegar lá 3 horas da tarde, no 2:40, no Santos Dumont. Do aeroporto Santos Dumont até a minha casa são 70 km. Do Galeão são 30, metade do caminho, menos da metade, 40%. Então o voo da volta é pelo Santos Dumont, né? E aí até eu chegar em casa, 70 quilômetros, para poder voltar para Petrópolis, ia dar problema, e eu não conseguiria chegar. Então a minha preocupação é o voo da volta. Então nós conseguimos esse voo para vir no horário de madrugada, mas aí deu tempo de descansar. O negócio é, chegando 8 horas da manhã aqui, dá tempo de descansar tranquilamente. Foi o que aconteceu. O problema é se chegasse lá no Rio de Janeiro muito tarde na segunda-feira. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí já ficou mais ou menos engatilhado aí para brincadeira, pastorzão. Mas será um privilégio poder retornar sempre que possível. Então, por isso essa questão da passagem. E depois, agora, durante esse período de pandemia, a malha aérea do Brasil complicou ainda mais. Está muito complicado. Em certas cidades que está difícil demais achar voo, além do preço exorbitante das passagens também, que sempre foram, mas agora ainda mais. Mas Deus está no controle, graças a Deus deu tudo certo. E aí, ministro amanhã também aqui com vocês, e na segunda-feira
chego no Rio, vou em casa ainda, subo a Serra de Petrópolis. E na terça-feira, outra cidade também vizinha, dá uns 150 quilômetros da minha casa. O carnaval é uma época bem corrida, mas o propósito é maior, né? Que é anunciar a palavra do Senhor. Você achou aí Gênesis capítulo 15, verso 1? Se você achou, só para eu saber se eu posso fazer a leitura, diga amém. Estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão porém as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á, afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Só a parte A do verso 18, irmão. Olha essa sentença aí, ó. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão. Amém e amém. O texto chama ele de Abrão. O nome de Abrão vai ser mudado no capítulo 17, perdão. Capítulo 17, o nome dele mudar-se-á para Abraão. Então nós o conhecemos como Abraão, mas aqui no texto ainda Abrão. Então durante a mensagem eu vou oscilar, até por causa do hábito. Então de vez em quando vou chamá-lo de Abraão, de vez em quando de Abrão. Então, mas você fica ciente que aqui no texto ainda não é Abraão, é Abrão. Mas isso aqui não vai interferir no conteúdo do que eu quero ministrar. Mas falar de Abraão, irmãos, é falar de fé. É impossível desvencilhar a história de Abraão de fé. Falou em fé biblicamente, você lembra de Abraão. Falou de Abraão, lembra-se de fé, porque Abraão traz consigo uma alcunha. Ele é chamado de pai da fé. Pai da fé. Então não dá para desvencilhar Abraão da fé. Para vocês terem uma ideia, os 3 maiores segmentos religiosos do planeta hoje tem Abraão como uma referência de fé. O islamismo olha para Abraão e vê em Abraão um homem de fé. O judaísmo tem em Abraão uma referência de fé. E nós, o cristianismo, temos em Abraão uma grande referência de fé. Então os 3 maiores segmentos religiosos do planeta, ainda hoje, século 21, olham para Abraão, para a sua história, e o têm como uma referência de fé. E quando é que a história de Abraão começa a ganhar essa conotação de fé, de pai da fé, de homem de fé? É no capítulo 12 do Gênesis. Eu só vou relembrar, porque é muito importante eu relembrar a vocês alguns episódios antes do capítulo 15, para nós entendermos essa revelação que Deus dá a Abraão no capítulo 15, tem tudo a ver com o que ele passou nos capítulos anteriores. Então eu preciso aqui relembrar com vocês rapidinho algumas questões, e a gente vai no capítulo 15 para fazer as aplicações e sermos abençoados por esse texto. Mas no capítulo 11 o nome de Abraão já aparece, mas é no capítulo 12 que Abraão torna-se protagonista da história. O texto diz que Deus o chama em Ur dos Caldeus, e não é a Bíblia quem dá essa referência, é a história paralela, então não dá para afirmar se é verdade ou não,
mas isso aqui também não altera em nada no texto, é só uma informação. Acredita-se que o pai de Abraão fosse construtor de imagens, de esculturas. Tirando esse ponto, que Abraão tenha sido criado num ambiente familiar, idólatra, Abraão vem de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, terra politeísta, terra de muitos deuses. Então, independente do pai de Abraão ser construtor de imagens ou não, Abraão vem de um ambiente idólatra. Em Gênesis 12:4, temos a informação que Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou para a sua jornada de fé. Então Abraão passou 75 anos da sua vida vendo deuses que ele nunca ouviu. Mas um dia Abraão ouviu um Deus que ele não viu. E a voz desse Deus que ele não viu sacudiu a estrutura da alma dele. A voz desse Deus disse: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E aí, a primeira lição que eu aprendo com Abraão aqui é que Deus o chama aos 75 anos de idade. Em um tempo que muita gente podia estar pensando em parar, é quando Abraão está começando a jornada de fé dele. Aprenda isso aqui com Abraão: nunca é tarde para começar a viver algo novo com Deus. Nunca é tarde para experimentar algo novo da parte de Deus. E uma coisa que me impressiona na chamada de Abraão, e permita-me citar aqui, é que quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, Deus lhe faz promessas. Por que Deus chama e faz promessa? Porque Deus não chama ninguém sem garantia. Se Deus chamou, Ele garante quem Ele chamou. E aí tem algo muito interessante no capítulo 12, se você quiser me acompanhar, Gênesis 12, verso 2 e 3. Nós vamos descobrir que quando Deus chama Abraão, escute isso aqui, Deus faz 7 promessas a Abraão quando chama. 7 promessas. Primeiro Deus chama, depois Deus faz promessas. E são 7 promessas. 7 promessas por um chamado. Eu vou te mostrar as 7. Primeira promessa, Gênesis 12, verso 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação. Primeira promessa. Abençoar-te-ei. Segunda promessa. Engrandecerei o teu nome. Terceira promessa. Tu serás uma bênção. Quarta promessa. Abençoarei os que te abençoarem. Quinta promessa. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sexta promessa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas. Deus faz 7 promessas por um chamado. Por quê? Porque o que Deus tem a oferecer sempre é muito mais do que aquilo que Ele nos pede. Já foi dito isso aqui. Então são 7 promessas por um chamado. Eu preciso pontuar outra coisa aqui. Deus não fez as promessas para depois chamar. Primeiro Deus chamou para depois fazer promessa. Por quê? Porque se eu venho por causa da promessa, eu estou vindo a troco de alguma coisa. Então não venho pela promessa que Deus me faz, eu venho por quem Deus é. Então Deus não tem um chamado para quem tem promessa, mas Deus sempre faz promessa para quem atendeu o chamado. E as promessas sempre são maiores que o chamado. São 7 promessas. E aí Abraão ruma ao desconhecido, trazendo para os dias de hoje, quando nós entendemos a dificuldade. Abraão sai de Ur dos Caldeus, uma jornada de aproximadamente 1.200 quilômetros até a terra onde ele ia. E Abraão sai sem GPS, sem Google Maps, sem Waze, sem nada. Abraão vai confiando na voz daquele Deus que ele não viu. Só que Abraão comete um erro na saída, tem tudo a ver com a revelação que Deus dá a ele no capítulo 15. Aliás, o desfecho vai culminar lá. A ordem de Deus era para que Abraão saísse do meio da parentela, mas Abraão leva parte da parentela com ele. Ele leva Ló, seu sobrinho. E por que Abraão faz isso? Porque o irmão de Abraão, o pai de Ló, havia morrido. Ló ficou órfão e Abraão não era pai. Então Abraão quis reproduzir em Ló uma lacuna que ele tinha. Eu não sou pai e ele não tem pai, então adoto ele. Escute isso aqui: todas as vezes que eu uso os meus recursos para tentar resolver os meus sentimentos, dá errado. Todas as vezes que eu uso os meus recursos para tentar resolver as minhas lacunas sentimentais, vai dar problema, porque só tem um que consegue resolver a minha vida sentimental como ninguém resolve, só a presença de Deus. Mas Abraão tenta reproduzir esse instinto de paternidade em Ló, e isso vai dar problema. Por quê? Porque no capítulo 13 os pastores de Abraão e de Ló vão contender. E aí haverá a separação, todos nós lembramos do Ló ruma às regiões das campinas de Sodoma, Abraão fica na terra que ele está, e Deus promete a Abraão aquela terra. E aí no capítulo 14, o desfecho do capítulo 13, olha o que acontece. Acontece uma guerra. 4 reis poderosíssimos lutam contra 5 reis. Eu não vou citar o nome dos reis, os nomes dos reis, porque a pronúncia, além de complicada, não vai alterar em nada na aplicação que eu quero
fazer. Mas o que vocês têm que ter em mente é que eram 4 reis poderosos guerreando contra 5. Entre esses 5 reis desafiados está o rei de Sodoma, terra onde Ló está. Esses 4 reis vencem os 5, saqueiam as cidades e ainda levam embora homens cativos, entre eles Ló, que era cidadão de Sodoma. A notícia chega para Abraão no capítulo 14. Abraão, seu sobrinho Ló foi levado cativo quando os reis passaram em Sodoma. E aí Abraão pega 318 funcionários da casa dele e desce a peleja contra esses 4 reis. Só que Abraão nunca foi homem de guerra. Abraão era homem de tendas e de altares. Você vai encontrar Abraão construindo tenda e levantando altares, mas você não vai encontrar Abraão entrando em guerra. Mas Abraão vai ter que entrar na guerra para defender o sobrinho agora, com 318 funcionários da casa dele. Eu aprendo mais uma lição com a vida de Abraão aqui. A vida espiritual é assim. Quem nunca entrou na guerra, mais cedo ou mais tarde, tem que se preparar, porque vai aparecer uma guerra para você entrar nela. Não adianta. Quando você olha para Gênesis capítulo 16, o verso 3, se eu não me engano, você descobre que Abraão já tem 10 anos que ele saiu de Ur dos Caldeus, isso aí. Entre o capítulo 12 de Gênesis e o capítulo 16 tem 10 anos de história. Então Abraão do capítulo 14 está na casa dos 80. Não tem mais o vigor físico de um jovem de 30 para entrar na peleja. Mas Abraão desce na peleja assim mesmo, com 318 funcionários. Escute isso. E o que Abraão consegue fazer? Algo inédito, com 318 empregados. 4 reis que 5 não venceram. Como é que Abraão com 318 faz o que 5 reis não fizeram? Vence 4 reis poderosos. Como é que Abraão consegue vencer 4 reinos com 318 funcionários se 5 reinos não conseguiram vencer? Simples demais. É que você e Deus, irmão, é maioria em qualquer ambiente. Não era Abraão e os 318, era Deus, Abraão e mais 318. E aí todo mundo sabe como é que funcionava a guerra. Quem vencia a guerra tinha direito ao despojo da guerra. Tudo que foi saqueado durante os combates, quem vencia ficava com tudo. Por isso que Alexandre o Grande enriqueceu tanto a Grécia. Por isso que os Césares enriqueceram tanto Roma. Porque o despojo das guerras ficava naquele tempo. E quando Abraão venceu a guerra contra 4 reis, todo o despojo desses reis ficou para Abraão. E o rei de Sodoma aparece para Abraão no capítulo 14 e diz para Abraão: Abraão, pega o que você quiser do despojo. Por que o rei de Sodoma está falando isso com ele? Porque entre os despojos ou despojos havia tesouros de onde? De Sodoma. Então agora são direitos de Abraão. Abraão vira para o rei de Sodoma e diz o seguinte: se os meus empregados quiserem pegar alguma coisa, é direito deles. Eu não quero uma correia de sandália, para depois você não dizer que enriqueceu Abraão. Abraão rejeita os tesouros de Sodoma. Por quê? Porque Abraão tem uma promessa de enriquecer. Mas a promessa de quem vai enriquecê-lo não é do rei de Sodoma, é do rei do universo. E aí eu postei isso na minha rede social. Tem gente, irmão, que se te der uma meia, acha que encheu seu guarda-roupa. Abraão falou: não quero o tesouro de Sodoma, porque eu sei o que isso vai dar. Então deixa que quem vai prover é Deus. Quando Abraão rejeita o tesouro de Sodoma, aguça o ouvido, sabe quem aparece? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Senhor. Genealogia desconhecida, tipo do Cristo no Antigo Testamento, uma prefigura do Cristo no Antigo Testamento. E aí Melquisedeque aparece com o quê? Pão e vinho para Abraão. A primeira ceia da Bíblia é Abraão quem toma pão e vinho com Melquisedeque. Quando Abraão entendeu que aquilo era uma manifestação divina, era algo de Deus, Abraão não perdeu tempo. Eu acho que ele era da comunidade do Amor Church. Ele era muito inteligente. Quando Abraão percebeu que era uma ceia, que era um culto, Abraão falou: deixa eu dizimar. Por quê? Porque culto não é só quando eu recebo, é quando eu entrego também. Então Deus compartilha a ceia comigo e eu compartilho o que eu tenho com Deus. Chegamos no capítulo 15, eu vou ser muito rápido. Verso 1: depois dessas coisas, olha o que o texto diz aí, marca aí, ó. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois de que Deus dá essa visão para Abraão? Depois de Abraão lutar contra 4 reis com 318 funcionários, depois de Abraão resgatar Ló, depois de Abraão aos 85 anos ter que descer na peleja, depois de Abraão rejeitar o tesouro de Sodoma, depois de Abraão cear com Melquisedeque, depois dessas coisas, Deus ainda dá uma visão para Abraão e diz assim: Abraão, não temas. Vamos tentar entender rapidinho o texto aqui, uma exegese rápida. Deus diz não temas para quem está com coragem? Não temas, a gente diz para quem está com o quê?
Medo. Para quem está com coragem, Deus diz, prossegue, vai dessa tua força, vai lá. Agora, quando está com medo, sempre Deus diz, não temas. Por que para Josué, Deus disse isso várias vezes no início do capítulo? Porque Josué estava com medo da jornada que o aguardava até Canaã. Então, por várias vezes, Deus disse, não temas. E por que Deus diz a Abraão, não temas? Porque nós estamos falando de um homem de 85 anos de idade aproximadamente, que teve que entrar na guerra. Imagina como é que estava o coração de Abraão. Abraão não tem mais vigor físico. Eu vou conjecturar aqui com muito cuidado. Eu imagino Abraão em uma de suas tendas, cansado, deitado e pensando, Deus, eu não tenho mais idade para a guerra. Se vier outra dessa eu vou perder. Eu não sou homem de guerra, eu sou homem de altares. Então Deus, eu não vou aguentar entrar em outra guerra, eu estou com medo. Aí Deus se manifesta pela visão e diz, não temas, porque eu sou o teu escudo. Por que Deus se revela para Abraão como escudo? Porque Abraão está vindo de uma guerra. E olha que lindo, Deus não se manifestou como uma arma de ataque. Deus poderia ter dito assim, eu sou a sua espada, eu sou a lança, eu sou o arco, eu sou a flecha. Deus disse, não, Abraão, nesse momento eu sou o teu escudo. Porque Abraão, sei que você está vindo de uma guerra, você está com medo de entrar em outra. Deixa eu te falar uma coisa, você venceu essa, vai vencer a próxima e vencerá quantas vierem, porque eu sou o Deus que te defende, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Em outras palavras, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você tem um Deus que te defende, que te protege, eu sou o teu escudo. Pensando sobre o escudo, irmão, vamos lá, olha o que Deus está dizendo para Abraão nas entrelinhas. Abraão, eu sou o teu escudo. O escudo é uma arma de defesa, mas no combate, o escudo nunca vai atrás. Onde é que o escudo se posiciona na guerra? Na frente. Então quando Deus diz assim, eu sou o teu escudo, Deus está dizendo, Abraão, fica tranquilo, eu sou o Deus que além de te proteger, sou o Deus que vai na tua frente. Talvez eu tenha vindo aqui pregar para alguém essa noite, e Deus está dizendo, você está com medo dessa jornada que você tem que encarar? Você está com medo desse desafio? Você está com medo dessa guerra? Mas deixa eu te dizer, além de eu ser o seu escudo, eu sou o Deus que vai na sua frente. Irmão, e quando Deus vai na frente é para dar vitória. Não, vou repetir, quando Deus vai na frente é para dar vitória. Um dos episódios que eu mais gosto sobre isso, pastor, é 1 Crônicas capítulo 14, a partir do verso 14. Davi está em guerra contra os filisteus. Davi está debaixo de amoreiras, no meio da floresta. E aí Davi consulta a Deus, dizendo, Senhor, se eu descer essa guerra, eu vou vencer esse inimigo. Ele é mais poderoso que eu. Me dá um sinal que o Senhor vai na minha frente. Aí Deus diz assim, Davi, fica debaixo das amoreiras. Quando você ouvir barulho de exército marchando na copa das amoreiras, vai, porque eu já fui na sua frente. Aí está Davi debaixo das amoreiras. Daqui a pouco Davi começa a ouvir barulho de exército, de tropa, marchando. Aonde? Na copa das amoreiras. Quando Davi chega no vale, os filisteus já tinham se autodestruído sem Davi desembanhar a espada. Peraí, irmão, sabe o que é a copa da amoreira? Vocês sabem, é a ponta das últimas, ou são as pontas das últimas folhas da árvore. Deus diz para Davi assim, Davi, fica tranquilo, aonde ninguém anda, eu marcho com meu exército. Eu sou o Deus que vou na tua frente. Tem alguém comigo nessa palavra aqui essa noite? Deixa eu liberá-la sobre a sua vida. Sabe aquela consulta médica? Vai, porque Deus já foi na tua frente. Sabe aquela entrevista? Vai, porque Deus já foi na tua frente. Sabe aquele problema que você tem que resolver na semana que vem? Vai, porque Deus já foi na tua frente. Eu vim declarar para alguém aqui que Deus tomou a dianteira da situação. Abraão, eu sou o teu escudo. Agora olha a revelação que Deus dá. A revelação não para por aí. Deus diz a Abraão, eu sou o teu escudo. E o texto diz, e eu sou o teu grandíssimo galardão. Olha o que Deus está falando com Abraão. De escudo, arma de guerra e de recompensa. Sem querer ser chato, eu sei que a máscara incomoda um tanto quanto, mas me ajude aí. Deus diz para Abraão, eu sou a tua herança. Sou a tua? E herança é o quê? Recompensa. Que você não merece, alguém deixa para você, como já foi dito aqui. Olha o que Deus diz a Abraão, além de ser o seu escudo, eu sou a sua herança, eu sou a sua recompensa. E por que Deus diz isso para Abraão? Porque Deus viu no capítulo 14, quando Abraão falou para o rei de Sodoma, eu não quero o seu tesouro.
Deus olhou para Abraão e falou: já que você não quis o tesouro de Sodoma, vou te dar um tesouro melhor do que o de Sodoma. Eu serei. A minha presença será a tua recompensa. Ouro nenhum da terra compra, real, dólar, euro não compra, mas eu serei a tua recompensa. Melhor do que qualquer tesouro é a presença de Deus conosco. Então Deus se manifesta a Abraão e diz: eu sou a sua herança, eu sou o seu escudo. E aí no verso 2, Abraão vai começar a conversar com Deus. Escute. Como eu disse aqui, Abraão traz a alcunha de ser pai da fé, mas ele também traz consigo outra característica, outra insígnia. Abraão é conhecido como amigo de Deus. E amigo que é amigo dialoga, amigo que é amigo conversa. Quando Abraão percebeu que era Deus na visão, Abraão falou: Deus, preciso conversar com o Senhor. Estou aplicando o texto, tá, irmão? Deixa eu falar um negócio para o Senhor. Olha o que o texto diz. Abraão falando para Deus, verso 2: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: o Senhor não me tem dado semente, então o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aguça o ouvido, por favor. Depois você analisa esse texto aqui com mais calma, em outras versões, em outras traduções, para você entender um pouco melhor a explanação. Abraão está dizendo: eu ando sem filhos. Que negócio é esse de andar sem filhos? Abraão está mencionando a jornada dele até ali. Está dizendo: Deus, já estou há 10 anos caminhando no deserto, esperando a promessa cumprir. Eu ando sem filhos. O Senhor falou que eu ia ser pai, então ando sem filhos. Porque, irmão, entre Deus nos fazer a promessa e Deus cumprir a promessa, há uma lacuna chamada tempo, que para nós é complicado, mas para Deus não é nada, porque Deus é atemporal. Deus está te vendo agora no útero da sua mãe, Deus está te vendo aqui no culto e está te vendo descer a sepultura, tudo ao mesmo tempo, porque Ele está acima da linha do tempo. Pastor, me explica isso melhor. Se eu souber te explicar, ele deixa de ser Deus, porque a mente que explica Deus está acima de Deus. Então Abraão está esperando, o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Abraão vira para Deus e diz: Deus, eu ando sem filhos, então eu estou há 10 anos aguardando a promessa. Já sei, Senhor, já sei. Um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Que negócio é esse? Nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão vem da Mesopotâmia. O pessoal que estuda história aqui, a galera que estuda bastante, sabe o que eu vou dizer aqui. Primeiro registro que se tem de um código civil vem da antiga Mesopotâmia, o imperador Hammurabi. De onde Abraão está vindo? Primeiro código o primeiro registro de um código civil vem da terra de Abraão. E no código de Hammurabi estava lá: quando um homem não gerava filhos, o filho do empregado mais velho recebia o sobrenome do patrão, tornava-se filho do patrão. Abraão está acostumado com essa lei. Então o que Abraão pensou? Tem um meio legal de eu conseguir. Por quê? Já que eu não gero filhos, já sei o que vai acontecer, Senhor. Eliezer, que é o mordomo mais velho, que veio de Damasco, o Damasceno. Eliezer, que é o meu empregado mais velho, vai ter um filho, e o filho dele vai ser meu filho, e a promessa cumpre através de Eliezer. Abraão está dando um jeitinho da promessa cumprir. Eu acho que Abraão era brasileiro, mineiro, morava em Uberlândia. Brincadeira, eu sou mineiro também, tá, irmão? Sou de Mantena. Não procura no mapa que você não vai achar. 140 km depois de Valadares, a outra ponta de Minas Gerais. Mas o fato é que Abraão está acostumado com a lei. Abraão está dando um jeitinho. Já sei, Eliezer tem um filho, o filho de Eliezer vira meu filho, a promessa cumpre. Então o que o Senhor prometeu vai cumprir através da vida de Eliezer. Abraão está dando um jeitinho, porque nós somos especialistas, brasileiro é especialista em dar jeitinho, né? Eu conheço alguém que conhece alguém, que fulano liga para cicrano, que fala com Beltrano, e conhece o terceiro carimbador do cartório, o negócio vai dar certo. É o que Abraão está tentando fazer, tentando dar um jeitinho para as coisas acontecerem. Mas olha a resposta que Deus dá para Abraão no verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha que coisa linda. Primeiro jogo de palavras: este não será o seu herdeiro, esse será o seu herdeiro. Este, algo que está perto; esse, algo que está distante. Então Deus está falando: o que você está vendo diante dos seus olhos, não é isso que eu tenho para você, é esse. Mas vamos devagar. Abraão está dizendo: a promessa que o Senhor me fez vai sair de Eliezer. Deus vira para Abraão e fala: não, Abraão, a promessa que eu te fiz vai sair de você. Sabe por quê? Vamos aplicar o texto. Deus está dizendo: Abraão,
promessa que eu faço é pessoal e intransferível. Vamos aplicar melhor o texto? O que eu te prometi não vai se cumprir na vida de outro, vai se cumprir na sua vida, Abraão. O que Deus te prometeu não vai se cumprir na minha vida. O que Deus me prometeu não vai se cumprir na sua. O que Deus te prometeu não cumprir-se-á na vida do seu pastor. O que Deus prometeu ao seu pastor não cumprir-se-á na sua vida. O que Deus nos prometeu é pessoal e intransferível. A promessa ainda repousa sobre a sua vida. O tempo passou, mas a promessa ainda repousa sobre a sua vida. Aí olha o que Deus faz com Abraão no verso 5. A gente já vai caminhando para o desfecho. Olha o verso 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Está implícito no texto, não está explícito. De onde Deus tirou Abraão? Não disse, mas provavelmente era uma tenda. Embora não apareça a palavra tenda no texto, acredita-se que seja uma tenda, porque no deserto não tem rocha para construir. Casa tem que ser construída na rocha, não na areia. Então no deserto só se monta tenda porque não tem um terreno estável para se construir casa. Então Abraão está numa tenda, muito provavelmente. E olha o que o texto diz: então o levou fora. Marca esse texto aí, irmão, você que gosta dos pormenores da Bíblia. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Eu pesquisei esse texto aqui, como é hábito meu fazer, como é meu hábito fazer. Pesquisei em todas as versões que eu tenho acesso. Não todas as que existem, mas todas as que eu tenho acesso, eu pesquisei. E o sentido do texto é sempre o mesmo. Deus conduziu Abraão para fora de algum lugar. Por que é importante frisar isso aqui? Porque nós cantamos durante um bom tempo: sai da tua tenda. Está errado o louvor? Claro que não. Eu não vim aqui criticar a música de ninguém. Que o Senhor me guarde de tal coisa. Só que o texto aqui não diz que Abraão saiu da tenda. O texto diz: Deus o levou fora. Porque há uma enorme diferença entre eu sair e Deus me tirar. E por que Deus tem que ir lá na tenda tirar Abraão? Porque tem dia, irmão, que a prova é tão grande que eu não quero sair da tenda. Tem dia que é um lockdown pessoal, é um lockdown espiritual. O tempo vai passando e as coisas não acontecem, a gente se fecha. E a gente se fecha nos nossos medos, nas nossas angústias, alguns na depressão. Nos fechamos espiritualmente, aí não tem corim de fogo que arranque a gente de lá. Não tem palavra de profeta que tira a gente da tenda. Nos enclausuramos, por quê? Porque o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. A gente se fecha cada vez mais e fica enclausurado na tenda. E ficar na tenda, todo pregador que fala de tenda fala o que eu vou falar agora. Ficar na tenda tem um problema, porque o teto da tenda, a lona da tenda te atrapalha a ver o céu. E a gente fica enclausurado nas nossas tendas. E talvez eu esteja pregando para algumas pessoas aqui essa noite que fecharam-se nos seus medos e angústias, estão com medo do desafio. E eu conversava com o pastor hoje pela manhã, aliás, ele me ensinava sobre isso, que o medo nos limita, cria uma crença limitante em nós. O desconhecido gera o medo. E Abraão está caminhando no desconhecido, no deserto, uma terra que ele não conhece. Talvez Abraão estava ali agora com a sua alma angustiada, dentro da tenda, dizendo: não vou sair daqui por nada, porque tem guerra me esperando lá fora. Só que quando me falta força para sair da tenda, Deus entra nela, me pega pela mão e diz: vem aqui fora contemplar o céu da promessa. Quem crê que essa noite de sábado de carnaval é profética, erga a mão que eu vou liberar. Deus visitará a sua tenda. Deus pegará crentes pela mão aqui e vai dizer: vem contemplar o tamanho do céu, da promessa que eu tenho na sua vida. A sua visão está limitada, o que eu tenho para você é maior do que isso. Vem aqui, Abraão. Eu creio que essa noite é profética. Haverá um desatar de Deus na vida de algumas pessoas durante esses dias aqui. Deus visitará algumas tendas. E aí Deus leva Abraão, Deus conduz Abraão para fora. Algumas aplicações melhores, Deus tira Abraão, Deus leva Abraão para fora. E olha o que Deus faz com Abraão quando conduz fora. Isso aqui é extraordinário. Todo mundo conhece o texto. Olha agora para os céus e conta as estrelas. Só que tem um porém: conta-se. Como é que é? Isso, conta-se as pode contar. Esse se aqui tem conotação de impossibilidade. Sem querer ser chato, mais uma vez, se puder,
contribuir com a mensagem, eu lhe agradeço. Esse se aqui tem conotação de quê? Impossibilidade. Conotação de quê? Trazendo para os dias de hoje, Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: eu sei que você não consegue, mas tenta. Eu sei que você não vai conseguir contar as estrelas, mas tenta. Agora, por que Deus sabe que Abraão não vai ter condição de contar as estrelas? Porque quem criou as estrelas foi Deus. Uma matéria que eu gosto muito, não tenho formação nela, mas eu gosto muito de física, de astronomia, não astrologia. A astrologia é espiritualizar os astros, a astronomia não é estudar os corpos celestes. Então eu gosto muito de física quântica. Leio, não sou especialista na área, eu gosto de ler, na verdade, sou curioso. E um cientista que eu leio bastante, Stephen Hawking, eu recomendo que você não leia, se você não tem base bíblica. Hawking morreu uns 2 anos atrás, tido como o novo Einstein do século 21. Tamanha contribuição que Hawking deixou para a ciência moderna. Ateu, ferrenho, crítico à nossa fé, morreu com a doença degenerativa, mas um homem extremamente inteligente. E um de seus livros, chamado Universo numa Casca de Nós, entre outras obras de Stephen Hawking, ele dá dados sobre o universo. Primeira coisa, Hawking não acreditava em universo, ele acreditava em multiverso. Ou seja, não existe um universo, até porque uni já quer dizer um, não existe um universo, existem multiversos. Isso aqui não contradiz a Bíblia em nada. Por quê? Porque caso hajam outros universos, o salmista nos ensina no Salmo 90, Deus é Deus de eternidade, hein? Então quantos universos tiverem, Deus preenche com a glória e com a presença dele. Um universo só não comporta mesmo a presença de Deus, não. Mas na teoria de Hawking existem multiversos. Nos multiversos, aguça o ouvido, nós estamos em um universo, desculpe a redundância. No universo que nós estamos, existem 2 trilhões de galáxias. A Via Láctea, onde nós estamos, é uma galáxia que compõe um conjunto de 2 trilhões no universo, que está nos multiversos. Nessa galáxia que nós estamos, chamada Via Láctea, existem nada mais, nada menos que 100 bilhões de estrelas. E o Sol é uma estrela numa constelação de 100 bilhões. E ao redor dessa estrela chamada Sol, que compõe a constelação de 100 bilhões, em 2 trilhões de galáxias, nos multiversos, ao redor do Sol tem 8 planetas orbitando. E só tem um que não está tão perto da Terra, tão perto do Sol para queimar, e nem tão longe para congelar. E é nesse pálido ponto azul, no meio do universo, que Deus foi no meio do deserto, entrou numa tenda, pegou o amigo pela mão e falou: conta as estrelas se. Abraão, fui eu quem criei tudo isso. Não dá para contar 100 bilhões de estrelas, uma hora falta dedo. O que Deus está dizendo para Abraão? O mesmo que Paulo escreveu em Efésios 3:20. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa ou você imagina. Abraão, se você acha que você consegue dimensionar o tamanho da promessa, deixa eu te dizer, ela é muito maior do que você pensa. Ela é muito maior do que você pensa. Agora tem um outro detalhe no texto aqui eu vou deixar por sua interpretação. Eu vou dar a minha, depois vocês tiram a sua interpretação do texto, ok? Eu vou dar a minha, se você concordar comigo, amém. Se não concordar, somos irmãos em Cristo do mesmo jeito. Olha o que Deus diz para Abraão no verso 5, vamos lá. Conta as estrelas, se, vou precisar da sua ajuda, tá? Se as pode contar. Por que eu fiz questão de ler todos os 18 versículos? Por causa disso mesmo. No verso 5 Deus diz, conta as estrelas se você pode. O texto diz que Abraão tentou contar? Não, o texto diz no verso 6, e ele creu. Não diz que ele tentou contar, diz que ele creu. E aí foi justificado pela fé. Verso 7, Deus fala para Abraão, eu te tirei de Ur dos Caldeus. Verso 8, Abraão fala, Senhor, como é que eu sei que eu vou herdar essa terra? Verso 9, 10 e 11, Abraão sacrifica 5 animais. Verso 12, olha o que o texto diz. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Espera aí, no verso 12 o texto diz que o sol estava se pondo. E aí cai um profundo sono. A palavra, o termo profundo sono aqui é o mesmo que aparece para Adão no Éden. Foi Deus quem fez Abraão dormir. Caiu um profundo sono, foi um sono espiritual. Eu já vou falar sobre isso. Então no verso 12, ó, pondo-se o sol. Olha o verso 17, do mesmo texto. O texto diz, e sucedeu que posto o sol, houve escuridão. Então vamos de trás para frente agora. Verso 17, posto o sol. Verso 12, pondo-se o sol. Verso 5, conta as estrelas. Se no verso 17 o sol se põe, no 12 o sol está se pondo, no 5 é o quê? Dia. Me ajuda aí, vamos lá.
verso 17, traz para frente. O sol se põe. No 12, está se pondo. No 5, é dia. Por que Deus diz, conta se você pode contar? Porque não dá para contar a estrela de dia. As estrelas só aparecem depois que o sol se... É por isso que Abraão é o pai da fé, porque fé não é acreditar no que eu estou vendo. Fé é olhar para o céu com o sol estalando, não ver nenhuma estrela, mas se Deus falou que tem, eu acredito e vai dar certo. Eu acredito e vai dar certo. Talvez tenha gente aqui que não está vendo nada, mas está acreditando. Vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter provisão, vai ter porta aberta. Creia, mesmo sem ver. Não dá para contar a estrela de dia, mas Abraão creu no Senhor. E aqui tem outra lição. A minha fé não é acrescentada quando eu faço promessas para Deus. A minha fé é acrescentada quando eu creio nas promessas de Deus. Premissa básica da nossa fé. E creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. A minha fé não aumenta quando eu faço promessas para Deus. A minha fé aumenta quando eu creio nas promessas de Deus. Aí no verso 7, Deus fala para Abraão, eu sou Deus, te tirei de Ur dos Caldeus. Rapidinho pontuar isso aqui para a gente concluir. Quando eu digo o seguinte, eu sou Deus que te tirei de Ur dos Caldeus, verso 7, para te dar essa terra, embora Deus cite a cidade de Abraão, Deus não está fazendo uma referência geográfica, Deus está fazendo uma referência temporal. Quando Deus diz assim, eu sou Deus que te tirei de Ur dos Caldeus, sabe o que Deus está dizendo? Eu sou o mesmo Deus que te tirei lá de Ur dos Caldeus há 10 anos atrás. Em outras palavras, Abraão, eu sou o mesmo Deus que te fiz a promessa há 10 anos atrás. Se alguém mudou, não fui eu. Se alguém está pensando em parar, não sou eu. Se alguém está desanimado, não sou eu. Porque eu sou o Deus que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu sou o mesmo Deus. Talvez Deus tenha trazido gente aqui para dizer, eu sou o mesmo Deus que te fiz a promessa há 5 anos atrás, há 10, há 15, há 20, há 25. Vou mais profundo. Teve gente aqui que não ouviu a promessa. Como assim? Você estava no ventre da sua mãe. Deus fez a promessa. Você nasceu e ela te contou que você tem uma promessa. Mas você crê do mesmo jeito. E Deus te trouxe aqui para dizer, eu sou o Deus que te fiz promessa no útero da sua mãe. Eu não mudei, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Somos nós quem mudamos, Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus fala, sou o Deus que tirei de Ur dos Caldeus. Aí Abraão fala o seguinte para Deus, Senhor, como é que eu sei que eu vou herdar essa terra? Aí Deus fala para Abraão, traz 5 animais. Eu quero uma bezerra de 3 anos, uma cabra e um carneiro. Irmão, isso aqui tem que deixar para outro dia, porque olha a idade dos animais, 3 anos, aponta para o ministério de Cristo. 3 animais, 3 anos cada um, aponta para a fase do ministério de Jesus. Depois Deus fala o seguinte, traz uma pomba e uma rolinha. Pomba e rolinha estão na mesma família, dentro da ornitologia, da família das columbidais. Pomba e rolinha, símbolo temático do Espírito Santo, porque o Espírito veio sob forma corpórea de pomba sobre Jesus. Os 3 voos da pomba na Arca de Noé representam as 3 manifestações do Espírito ao longo da história. Então repare que depois dos animais serem sacrificados, as pombas agora. Então aqui aponta para a dispensação da igreja. Tem todo um simbolismo por detrás desse texto, e eu não vou entrar nos pormenores. Mas o fato é que Deus pede a Abraão 5 animais. E Deus fala, despedaça os quadrúpedes e só sacrifica as pombas. Corta os animais, põe eles frente a frente. As aves você não despedaça, você só sacrifica. Aí o verso 11 diz, e as aves desciam sobre os cadáveres. Eu tenho que pontuar isso aqui, eu já estou concluindo, mas eu tenho que pontuar isso aqui. Porque no verso 10 diz que Abraão sacrificou as aves, mas não partiu. No verso 11 diz que as aves desciam sobre os cadáveres. É que no hebraico é uma palavra para aves, uma só. Aliás, desculpa, no português é uma palavra só para aves. No hebraico dá uma distinção. As aves do verso 11 não são as mesmas do verso 10. As aves do verso 10 é pomba e rolinha. As aves do verso 11 são aves de rapina. Corvo, coruja, urubu, águia. Aves que se alimentam de cadáveres e de pequenos animais vivos. Pomba não come cadáver. Por isso que ela é símbolo temático do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo, só pontuando isso aqui rapidinho para não deixar passar. Por que a pomba é símbolo temático do Espírito Santo? Porque a pomba é o único ser vivo que não produz fel na bilis. Todo ser vivo produz um fel no fígado. Um líquido no fígado, amarelo, esverdeado, extremamente amargo. Por isso que é um fel que ajuda na digestão dos alimentos. A pomba e a rolinha não produzem fel na bilis. Por isso que ela é símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque uma vida cheia do Espírito nunca terá amargura.
outras aplicações que a gente pode fazer. Eu escrevi um livro sobre isso, pena que acabou. Na próxima ocasião eu trarei um livro chamado Aves no Altar, que eu entro só nesses detalhes. Mas o fato é que as aves do verso 11 são aves de rapina, porque pomba não come carniça. A pomba pousa sobre a oliveira. Quem pousa sobre a carniça é o corvo, na arca de Noé. Mas deixa para outro dia também. Mas o fato é que as aves aqui são outras aves. Então Deus fala: Abraão, corta os animais, os quadrúpedes, as aves você não corta. Quando Abraão corta as aves, cai um profundo sono sobre Abraão. Deus ratifica a promessa. Sua quarta geração volta para cá e pisa nessa terra. Verso 17, passa pelas metades. Quem está me ouvindo, diga amém. Redobre a atenção, que é a parte mais pontual da mensagem. Deus passa pelo meio dos animais em forma de forno de fumaça e tocha de fogo. Quando Abraão acorda, verso 18, o texto diz: e fez Deus um concerto com Abraão. Repare que é concerto com C, não concerto com S. Regra básica do português. Concerto com S, reparo. Bati meu carro e vou consertar. Você escreve concerto com S. Quebrei meu óculos, vou consertar. Concerto com S. Concerto com C é aliança. Deus não está reparando nada em Abraão. Deus está fazendo algo novo. Porque tem coisa que Deus não repara, tem coisa que Deus faz nova. Quando Moisés quebrou as tábuas, Deus não falou junta os pedaços, Ele falou: deixa para lá que eu vou te dar tábuas novas, Moisés. Tem coisa que Deus não repara, Ele faz novo. Aleluia! Abraão, é um novo concerto que eu faço com você. Agora, o que Deus está chamando Abraão para fazer, Abraão já está acostumado. Aguça o ouvido. Deus mandou ele cortar animais, derramar o sangue para fazer uma aliança. Que aliança é essa que Deus está fazendo com Abraão? Escute, naquele tempo não tinha papel. O papiro era raro e caro. Não tinha caneta, a bic não havia sido inventada. Como é que homens faziam contratos se não dava para assinar papéis? Poucos sabiam escrever. Como é que homens faziam contratos? Como é que eu estava negociando, por exemplo, com o pastor, e ele tinha a minha palavra, ele tinha uma garantia que eu não ia falhar na minha palavra? Fazia-se aliança de sangue. Normalmente fazia-se com um animal. Deus pediu 5. Normalmente, porque aqui são 5 dispensações. Pegava-se um animal, me ajude, um animal. Cortava o animal no meio. 2 pais de família, 2 chefes de estado, 2 príncipes faziam aliança assim. Eu vou usar aqui o púlpito e a caixa de retorno como referência. Cortava-se um animal no meio. Um bezerro, um cabrito, um boi, um animal qualquer. Colocava uma banda de um lado, uma banda do outro. Traseira de um lado, dianteira do outro. O sangue do animal fazia uma poça no meio. Aí o que os homens faziam? Arrancavam as suas sandálias e passavam pés descalços no sangue da aliança. Por que tinha que tirar a sandália? Porque só andava calçado quem era senhor. Quem era servo andava descalço. Lucas 15, talvez amanhã eu fale sobre isso aqui, sobre Moisés, sobre a chamada de Moisés. Se Deus confirmar, eu falo sobre isso amanhã. Por que Deus manda Moisés arrancar a sandália do pé quando chega perto da sarça? Por que os homens tinham que arrancar a sandália e pisar no sangue? Lembra de Lucas 15, quando o filho pródigo volta para casa, uma das primeiras ordens do pai: coloca uma sandália no pé do meu filho de novo. Por quê? Só andava descalço quem era escravo, quem era senhor andava calçado. Então, quando os homens trocavam sandália, por exemplo, Ruth, quando ela é remida por Boaz, no livro de Ruth, Boaz vai para a porta da cidade e troca as sandálias com os anciãos. Por quê? Trocar a sandália é trocar a autoridade. Ou seja, agora eu sou seu servo, você é meu. Somos servos da palavra um do outro. Então, o que os homens faziam? Aqui está metade dos animais, uma poça de sangue no meio. Arrancava-se a sandália, um ficava do lado de cá, e o outro ia e pisava no sangue para lá. Desculpa virar as costas para vocês, só para representar. Pisava para cá e depois virava para quem ficou e dizia: se eu quebrar a minha, vou usá-lo como referência, se eu quebrar a minha aliança contigo, que seja feita da minha vida como foi feita da vida desse animal. Ou seja, se eu quebrar minha palavra contigo, que eu morra. Depois a segunda pessoa, descalço, pisava no sangue, voltava e fazia o mesmo juramento: se eu quebrar minha palavra contigo, que aconteça comigo como aconteceu com esse animal. Ou seja, se eu falhar na aliança, que eu morra. Deus chama Abraão para fazer essa aliança. Corta os animais, Abraão. Só que quando Abraão corta os animais, Abraão sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer? Pisar no sangue. Mas antes de Abraão pisar no sangue, o texto diz: caiu um profundo sono sobre Abraão. Deus colocou Abraão para dormir, igual Adão. Dorme, Abraão. Quando Abraão acordou, Deus já tinha passado em forma de fumaça e de fogo, e Abraão não pisou no sangue da aliança. E por que Deus não deixou Abraão pisar no sangue da aliança? Porque quem pisava no sangue não podia falhar. E no capítulo 16, Abraão ia tomar Agar como mulher. No capítulo 20, Abraão ia mentir. Quando alguém perguntasse para ele: quem é essa mulher do seu lado? Ele dizia: minha irmã. Se Abraão tivesse pisado no sangue, quando ele mentisse, quando ele falhasse, Deus ia ter que matar ele na hora. Quando Deus falou: Abraão, dorme.
não pisa no sangue, Abraão. Sabe por quê? Porque você falha, mas eu não falho. Você peca, mas eu não peco. Você mente, mas eu não minto. Você erra, mas eu não erro. Você é pequeno, eu sou grande. Você é falho, eu não tenho falha. Você é criatura, eu sou criador. Você é temporal, eu sou eterno. Abraão, dorme, deixa que eu piso no sangue da aliança. Por quê? Porque você falha, mas eu permaneço fiel. Eu não posso negar a mim mesmo. A minha essência é fidelidade. Irmãos, isso aqui é uma representação do Calvário. Por quê? Porque para pisar no sangue da aliança não podia falhar. Por isso que não fui eu e nem você que subimos o Calvário pisando no sangue. Só podia pisar no sangue da aliança quem não falhasse. Então ele tomou a forma de homem, veio e pisou no sangue que eu e você não podíamos pisar. Deus passou no sangue para lá e para cá. E Abraão dormindo, e Deus ratificando a promessa. Sua quarta geração volta para cá. Eles vão sofrer no cativeiro. Eu vou julgar quem vai oprimi-los, mas eles vão sair de lá com riqueza. Irmão, Deus está falando com Abraão coisas que vão acontecer 400 anos à frente. Deus já está falando com Abraão que vai acontecer. Porque o seu futuro é tão claro para Deus quanto o seu passado é para você. Para de graça, eu vou repetir. O seu futuro para Deus é tão claro para Ele quanto o seu passado é para você. Eu vou só pegar carona no que o pastor já disse aqui. Deus já está na sua segunda, na sua terça, na sua quarta. Deus já está em 2021, Deus já está em 2022, Deus já está em 2023, Deus já está lá na frente. Deus já está no futuro, já sabe o que vai acontecer. Ele diz: Abraão, sua quarta geração vai para o cativeiro, mas volta para cá. Enquanto isso, verso 17, a gente encerra. Quando Abraão dá por si, Deus está passando por aquelas metades em forma de forno de fumaça e tocha de fogo. Vou pontuar duas coisas aqui e a gente ora. Primeiro, se Abraão não pisou no sangue, ficou fácil a aliança para Abraão. Por quê? Ele não pisou no sangue. Então a parte de Deus na aliança era ser fiel. E a parte de Abraão na aliança, qual foi? Está no verso 11. Espantar as aves de rapina. A ave de rapina aqui representa quem? O próprio Jesus vai ensinar isso para a gente no Novo Testamento. Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, parábola do semeador. Quando os discípulos perguntam: mestre, quem é a ave que leva embora a semente do evangelho? Jesus diz: é Satanás. Ou seja, aquele que labuta, que trabalha para quebrar nossa aliança com Deus. Então o papel de Deus na aliança é ser fiel. E o papel de Abraão? Não deixar a ave de rapina pousar na aliança. Quando Deus nos chamou, aguça o ouvido, Deus já sabia das nossas limitações. Você está achando que o seu pecado surpreendeu a Deus? Falei um negócio essa semana que eu acho que Deus arrepiou o cabelo no céu. Você acha que quando você peca, Deus fala assim: olha que surpresa, eu não esperava que ela ia falar isso. Eu não pensei que Ele fosse fazer. Ei, quando Deus te chamou, Deus já sabia até onde você podia ir. Por isso que foi Ele que pisou no sangue. A nossa parte na aliança é diferente da dele. A dele é imutavelmente ser fiel. E a nossa é colocar a ave de rapina para correr mesmo com as nossas limitações. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que Abraão coloca a ave de rapina para correr? Esse ave de rapina aqui representa Satanás. Deixa eu dizer uma coisa. Romanos capítulo 4. Paulo escrevendo sobre Abraão, Paulo diz o seguinte: e Abraão foi fortificado na fé. Creu contra a esperança e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que Abraão colocava a ave de rapina para correr? Aplicando, dando glória a Deus, mesmo quando as circunstâncias adversas. Sabe o que é crer contra a esperança? Abraão creu até contra a esperança. Por quê? Porque aos 100 anos de idade ninguém tem esperança mais de ser pai. Então até quando não tinha mais esperança, Abraão continuou crendo, creu contra a esperança. E como é que Abraão conseguia ser fortificado na fé até quando a esperança tinha ido embora? Dando glória a Deus. A ave de rapina representa Satanás. Deixa eu dizer uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido. Nós estamos aqui no culto, nós não estamos vendo, mas no mundo espiritual tem aves de rapina rondando os céus de Uberlândia. E essas aves de rapina, principados, potestades, demônios nas regiões celestiais, nos veem cultuando a Deus. Eles pensam: vou acabar com a comunhão daquele crente, vou destruir aquela família, vou acabar com aquele casamento.
Vou tirar aquele crente da presença de Deus. E nós estamos no culto e de repente a ave de rapina vem para dar um rasante, para setar seu coração, para te angustiar. Quando a ave de rapina está descendo, você está de mão erguida no louvor dizendo: Deus, eu te glorifico. Deus, eu te exalto. Deus, eu te bendigo. Não há outro nome além do seu. A ave de rapina, quando vê, diz: eu não posso descer aonde há adoração. E ela bate em rede. Ei, tem uma palavra profética aqui, sabe qual é? Assim que o culto terminar, você vai para sua casa. Enquanto você for caminhando pelas calçadas do seu bairro, bandos de ave de rapina vão voar da sua frente. Porque onde há adoração, ave de rapina não desce. Você vai no seu carro dirigindo, bandos de ave de rapina vão voar da sua frente. Ao chegar na sua casa, que você meter a mão na maçaneta da porta e pisar com autoridade lá, a ave de rapina já foi embora. Por quê? Porque onde há adoração ao Deus vivo, a ave de rapina não desce. E só quem veio colocar a ave de rapina para correr, me ajude a adorar o nome de Jesus aí. Tem ave de rapina voando para longe da sua vida. Isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Aquela ave de rapina que queria roubar a tua graça, já voou para longe, já foi embora. Queria tirar a tua paz, já foi embora. Nenhuma ave de rapina pousará na tua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Dando glória a Deus. Sabe qual é a minha oração aqui? É que aquela graça que estava sobre o profeta Abacuque venha sobre nós. Qual? Adorador diante das negativas. Abacuque 3, a partir do 17. Está tudo dando errado, mas olha o que o profeta diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as filhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, nos campos não haja mantimento. Tem não para todo lado, está tudo dando errado, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o que Abacuque diz: eu não glorificarei pelo Senhor, eu glorificarei no Senhor. Não é por aquilo que Ele faz, é por quem Ele é. Abraão coloca as aves de rapina para correr, e Deus passa pelas metades. Verso 17. Olha isso aqui. Deus passa de duas formas. Olha o que o texto diz: aguça o ouvido. Deus passou em forma de forno de fumaça e tocha de fogo. Algumas versões, forno fumegante e tocha de fogo. O que é forno fumegante aqui? Alguma coisa que expelia fumaça constantemente. Forno de fumaça ou forno fumegante, algo expelindo fumaça. Abraão está dormindo, quando ele acorda, Deus está passando nas metades, em forma de forno de fumaça e tocha de fogo. O que o escritor está nos ensinando aqui? Que Deus usou dois elementos para passar na aliança: fumaça e fogo. Escute isso aqui, pronto. Dois elementos, fumaça e fogo. Abraão acordou, Deus fez o concerto. Abraão esperou mais 15 anos. Aos 100 anos Isaac nasceu. Aos 100 anos de idade, quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. Isaac gera Jacó, Jacó gera José. José é vendido para o Egito, torna-se governador. Os filhos de Abraão tornam-se 600 mil homens depois de 400 anos. 3 milhões de pessoas aproximadamente. Deus levanta Moisés e fala: vai lá libertar o meu povo. Moisés vai debaixo da direção de Deus, 10 pragas. Na 10ª praga, Faraó não aguenta, liberta o povo. Êxodo capítulo 11 e 12. O êxodo acontece, a fuga acontece. Os hebreus estão saindo e os egípcios começam a pegar os seus tesouros e entregar para os hebreus. Eu já vi cativo pagar para sair do cativeiro. Agora, sequestrador pagar para o cativo sair, só na Bíblia. Os egípcios dão um tesouro e falam: vão embora daqui. Mas Deus tinha prometido, eles vão sair de lá com riqueza, com fazenda. Quando os hebreus estão saindo do Egito, quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando os hebreus estão rumando ao Mar Vermelho, Êxodo capítulo 13, verso 22, o texto diz: e todos os dias não se apartou deles a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Israel caminhou 40 anos no deserto até pisar em Canaã, e todos os dias em cima deles fumaça e fogo, nuvem e fogo. Todos os dias fumaça e fogo. Imagina aqueles jovens que nasceram no Egito. Eles não tinham nem ideia que fumaça e que fogo era aquele. Olhava para o céu de dia, uma coluna de fumaça, nuvem. Olhava para o céu à noite, uma coluna de fogo, e dizia: que fumaça é essa aí? Que fogo é esse aí? Não sei, está aí, a gente vai caminhando. Eles não sabiam. Mas todas as vezes que a fumaça e o fogo apareciam, era Deus dizendo: a
400 anos atrás, eu fiz uma aliança com Abraão. Eu prometi ao meu amigo Abraão que tiraria eles daqui. E se eu prometi, eu vou cumprir. Quando Israel pisou em Canaã, sumiu fumaça, sumiu fogo, porque Deus cumpriu a promessa. Estou falando aqui há exato 1 hora. Queria falar com 45 minutos, estendi mais 15. Exatamente 1 hora, o pastor me passou, era 8h15, são 9h15. Eu vou resumir essa 1 hora de palavra, uma frase. Tudo que eu falei aqui de Abraão, desse episódio de Abraão, resume-se com uma frase. 3 palavras, sucintas, pequenas. A gente vê essa frase escrita em lameiro de caminhão, pichada em muro, perfil de rede social, estampada em camisa, adesivo de carro. Você vê essa frase para tudo quanto é lugar. Mas para nós que temos promessa, ela é pujante, verdadeira e extraordinária. Que frase é essa tão simples, pastor, que resume tudo que o senhor falou? Simples demais. Deus é fiel. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. De pé que a gente vai orar a Deus, por favor. Respeitando aí o distanciamento, respeitando o limite do irmão. Mas fala para uns 3 aí, fala assim, ó, Deus é fiel. Mesma distância, fala para ele, ó, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel. O casal aqui, ó, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Deus é fiel. Pastor, mas o tempo está passando, a pandemia veio. Deus é fiel. Pastor, mas a situação está tão complicada. Deus é fiel. A sua preocupação tem que ser uma só. Qual é? Não deixar a ave de rapina pousar na sua aliança. A parte de Deus é ser fiel. A nossa é não dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Nosso papel é esse. O papel de Deus é ser fiel. Eu quero orar com vocês. O pastor me deu liberdade aqui para isso. Eu ia devolvê-lo o microfone, mas ele me deu liberdade para isso. Talvez hajam pessoas aqui essa noite. Vou 3 classes de pessoas. Primeiro, gente que está afastado do Evangelho. Segundo, gente que ainda não fez uma aliança com Deus. Você nunca tomou essa decisão. E a terceira eu já falo qual é. Primeiro eu quero saber se tem gente aqui que quer refazer aliança com Deus. Pastor, eu estou afastado da comunhão. Pastor, eu estou distante do Evangelho. Mas hoje eu preciso refazer minha aliança com Deus, porque Ele é fiel. Quem falhou fui eu. E ninguém aqui quer saber a sua falha e o seu erro. Só queremos orar por você. Segundo, gente que vem aqui porque um amigo convidou. Você conhece Deus de ouvir falar, mas você nunca confessou publicamente: eu quero Jesus como meu Salvador. E aí não fui eu quem disse, foi Jesus quem falou. Aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai. Aquele que me nega diante dos homens, eu nego diante do meu Pai. Tem que haver uma confissão pública da sua parte. Você tem que reconhecer publicamente que você quer Jesus como Salvador da sua vida. Terceira classe de pessoas, crentes em Jesus, como nós aqui a maioria somos, mas que estão aguardando o cumprimento da promessa. E tem dia que parece que a força está faltando. Tem dia que você se fecha na tenda e fala: está difícil sair. Mas Deus te trouxe aqui só para renovar a sua força. Pastor, eu preciso dessa oração, porque eu preciso ter esse ânimo de novo no meu coração, na minha alma. Vem aqui à frente, eu vou orar por você, vou devolver o microfone agora ao pastor. Pastor, eu preciso dessa oração, porque tem dia que parece que as coisas não vão acontecer. Tem dia que eu acho que a promessa não vai acontecer. Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou fiel, vai acontecer sim. E nesse inteirinho, se há alguém no nosso meio que quer tomar decisão aí, é só nos comunicar, é só você fazer um gesto com a sua mão. E a gente vai orar por você.